Hey! Olá, meus queridos do 7º ano! Nesta videoaula, iremos revisar as linguagens artísticas. Iniciaremos por artes visuais. Então, vamos lembrar os 4 elementos que compõem a linguagem artística: teatro, música, dança e as artes visuais. E é sobre ela a aula de hoje. As artes visuais são formas de expressão que têm como centro a visualidade, instrumentos e técnicas que geram imagens, objetos e ações. Também tem o desejo de comunicar pensamentos, criar formas de representar o mundo, ideias e sentimentos. E nós temos as artes plásticas convencionais, que são o desenho, a fotografia, a pintura, cinema, arquitetura, gravura e escultura. Então, todos esses elementos estão relacionados às artes visuais. E os elementos que compõem a arte visual são ponto, linha, plano, volume, forma, textura e cor. O ponto. O ponto é o elemento que origina todas as outras formas. É uma unidade de comunicação visual simples e mínima. Repare na imagem ao lado que nós temos uma justaposição de pontos. Quanto mais concentrado o ponto estiver, mais nítido ele te dá a imagem. E dentro da arte, nós temos um movimento chamado pontilhismo, que é a técnica que trabalha a justaposição de pontos, que são pintados lado a lado. E também nós temos algumas técnicas que determinados artistas utilizam, como, por exemplo, na pop art, nós temos o Roy. Ele emprega em suas obras uma técnica parecida com pontilhismo, para simular pontos reticulados das revistas. Então, observem aqui essa imagem, que ela é do movimento pontilhismo. Os minúsculos pontos da cor, bem observados a uma certa distância, combinam-se pelo olhar em nosso cérebro. Então, quando nós observamos a união de todos esses pontos, nosso cérebro recebe a mensagem daquela determinada imagem. Aqui nós temos uma técnica do Roy, que ele utiliza um desenho gráfico. E baseado nos cartoons e nas histórias de quadrinhos, para ele poder fazer as suas obras. E quando ele utiliza essa reprodução gráfica, ele faz com que apareçam os pontos. A linha. A linha é um conjunto de pontos que sucedem uns aos outros, numa sequência infinita. Digo infinita porque você não tem um fim, é você que determina o final da linha, né? Então, repare nessas 3 imagens que elas são... Como a linha ela é desenvolvida dentro da arte visual. Ela pode direcionar, delimitar, insinuar formas, criar texturas e carregar a ideia de movimento. Então, o tipo de linha determina o meu desenho. Então, se eu quero uma linha, se eu quero um desenho que me proporcione segmentos de reta para várias direções, eu utilizo a linha quebrada. Se eu quero uma sequência de curvas, eu utilizo a sinuosa ou a ondulosa, que é a composição.
Se eu quero uma linha mista, então eu só quero a linha reta, mas a linha ondulada, eu tenho a mista. Aí, se eu quiser fazer desenhos de curvas, eu tenho as direções, né? Que é convexa e a côncava. E as retas, elas me dão a direção. Então, nas linhas convencionais, elas podem ser leves ou finas, cheias ou pesadas, dependendo da intensidade do meu traço. Tracejada também ou combinada, que é a junção de traço e ponto. Observe como a linha ela é aplicada dentro de uma obra de arte. Então, a linha ela é muito desenvolvida quando ela está bem elaborada. Quando eu penso como eu quero repassar aquela minha mensagem, então eu utilizo uma determinado tipo de linha. Então, é a linha que descreve a forma, né, do meu objeto. Ele pode ser real ou imaginário, ou ele é representativo. A forma também ela está muito ligada às formas geométricas, que são o círculo, o quadrado e o triângulo. Então, a forma ela ajuda a desenhar aquilo que está na nossa vista, representando de acordo como nós enxergamos. Tá? E como estamos falando de desenho, de criatividade, às vezes nem sempre o nosso desenho ele sai tão fiel com aquela imagem. Aí isso varia muito a técnica de treino para chegar num desenho realista, né? Mas a forma, ela proporciona a estrutura e a proporção daquele objeto. Por exemplo, nesse aqui nós estamos tendo a sobreposição, né? Que é quando um objeto está na frente do outro e apagamos os traços do objeto que está atrás. Isso a forma cria a ilusão de variação de tamanho. Então, às vezes o objeto que está lá atrás, às vezes é maior do que o objeto que está aqui na frente. Então, isso proporciona essa variação de tamanho. E também a forma, ela pode ser algo da nossa criatividade. Eu posso representar uma pessoa a partir de formas geométricas, como é o caso aqui da obra. O plano, ele está relacionado à superfície plana de onde eu vou fazer o desenho, né? E sempre os planos ele está voltado a uma forma bidimensional, que é a largura e a altura. Isso está mais relacionado ao desenho, tá? Porque o desenho ele é bidimensional, porque ele é chapado. Então, todo desenho que ele é chapado, ele não tem um fundo, ele não tem profundidade, é chamado de bidimensional. Ele é composto apenas por largura e altura. O plano está diretamente relacionado com o tamanho das formas, né? Numa representação bidimensional, quando eu faço dois elementos, onde ele tem um formato maior e o outro menor, eu sempre vou dar essa sensação de afastamento dos meus objetos. Então, quando desenhamos, devemos observar o modelo e estabelecer adequadamente a relação de proporção do meu objeto, da minha forma geométrica, do que eu quero representar, de como eu quero representar. Então, eu preciso dessa dimensão em cima do meu papel de desenho. Então, o plano ele vem para isso. Ele vem para relacionar e estabelecer uma proporção, para estabelecer e relacionar uma proporção
Então, já que temos no plano a forma bidimensional, no volume nós vamos ter o espaço tridimensional. Nesse espaço já inclui a altura e a largura do plano e a profundidade. E da forma, ele já tem, além da básica, que é o círculo, o quadrado e o triângulo, aqui no volume nós vamos ter a forma geométrica e espacial, para dar essa profundidade, que é a esfera, o cubo, a pirâmide, o cone, o cilíndrico, que já tem os lados, né, a profundidade. Então, a gente vai ter todo um objeto. E essa profundidade, ela sempre é posta através da luz e sombra, da composição. Olha quem aparece por aqui, a nossa Vênus. Então, uma forma tridimensional está presente nas esculturas. O volume proporciona ao espectador a possibilidade de apreciar um objeto artístico observando todos os seus lados. Quando é possível, tocá-lo para sentir como é feito, como são suas formas e seu material. Tá? Se fosse numa obra bidimensional, então, quando falamos do sentir, do tocar o objeto, a sua forma, para poder identificar que material é aquilo, nós estamos falando da textura, né? A textura é a qualidade impressa numa superfície, enriquecendo as impressões e sentidos que teremos de uma determinada forma, né? A textura pode ser de natureza, que ela abrange duas. A textura tátil, que é o tocar, o sentir, né? E a textura ótica, que é aquela criada pela ilusão ótica. E temos a forma, que é geométrica, que ela está composta dentro do padrão das formas geométricas, né? E nós temos a orgânica, que ela dá uma aparência natural de algo que é natural. Um exemplo, se tu olha um objeto e ele lembra uma pele de uma pelúcia. Então você observa e você remete a um animal, a algum bichinho pela maciez. E nós temos aqui as orgânicas, essas aqui coloridinhas, que lembra a água, a rocha. Então, já repararam que essas orgânicas a gente encontra muito nas lajotas da nossa casa. Então sempre tem e ela remete também roupa, assim, de oncinha, de zebra, essas coisas, assim, camuflagem, né, que é aquela roupa do exército. E as geométricas são os grafismos, que lembra que tem um desenho, então, que ele é mais voltado para o grafismo. Lembra dos grafismos indígenas, assim, então. Mas... E chegamos nas cores. A cor dentro da arte, ela é muito importante porque ela sempre está transmitindo, ela está se comunicando, ela está informando, ela está acalentando. Então, ela sempre está repassando uma mensagem. Então, se eu quero mostrar que o meu desenho ele está deprimido, ou aí eu utilizo uma cor fria, ou se eu quero mostrar que o meu desenho ele é alegria, ele é euforia, eu vou para as cores quentes, eu posso descobrir cores na sua mistura, na sua composição. Então, a cor ela vai dando esse movimento no desenho, na mensagem, e ela está muito presente em cada momento dos movimentos artísticos que acontece no decorrer das décadas, tá? Então, por aqui nós encerramos a nossa aula
Isso foi um pouquinho o resumo de tudo que nós já conversamos na sala sobre a linguagem das artes visuais. Não esquece de dar seu like. Comentários, vocês podem deixar aqui dúvidas, perguntas. Deixa eu ver o que mais. Qualquer coisa, me procurem. Se quiserem algo conversar melhor, me procurem no WhatsApp do grupo da escola. E até a próxima. Beijo!